Fala pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre como gerar esse tipo de etiqueta aqui, esse tipo de etiqueta aqui zebra aqui, parece esse tipo de impressora térmica. Então, da forma que a gente vai gerar é totalmente gratuito, você não vai gastar R$ 1 sequer. Então basicamente eu vou mostrar para vocês como funciona essa linguagem de programação para conseguir imprimir numa impressora como essa aqui, as tradicionais zebras, né? Ou então como essa daqui, em que você consegue, por exemplo, imprimir uma etiqueta que ela é autoadesiva, etiqueta a qual aí muita gente utiliza às vezes para colar em embalagens de e-commerce aí, seja a etiqueta de envio, a nota fiscal, ou também seja para colocar para catalogar produtos. Às vezes você precisa de uma etiquetinha com preço, por exemplo, para colocar na loja que você está gerindo, né? E aí assim você consegue agregar no seu sistema uma solução para gerar essas próprias etiquetas. E aí fica tudo mais fácil, não fica? E com isso você consegue gerar mais valor para a tua solução. E aí, consequentemente, de repente essa solução pode fazer uma boa forma de lucratividade aí no sistema que você está desenvolvendo. Se mais nada, se você não me conhece, eu sou o Irnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui tem conteúdos diversos aí sobre tecnologia, programação, todas as sextas-feiras. E nas terças tem sempre um conteúdo especial e exclusivo de Laravel. Então a gente fala de tudo, abrange tudo na prática aí de forma avançada. Então a gente não deixa nada passar. E além disso também a gente está sempre trazendo tecnologias as mais atuais do mercado. Então, você não vai ver aqui nenhum vídeo no canal aqui falando de coisas que ninguém usa mais. Então, bora pro vídeo. Se você trabalha em algum sistema que serve para gerir estoque, ou então logísticas de envio, ou que trabalham aí com marketplaces, integrações com e-commerce, coisas assim, você provavelmente já deve ter ouvido falar o termo zebra, né? Ou já ter visto uma impressora como essa, uma impressora térmica, que consegue imprimir em etiquetas ali que são autoadesivas. Além disso, essas impressoras acabam sendo bastante econômicas. Então, com pouco recurso, você consegue ter uma etiqueta e essa etiqueta você colar, né, em qualquer lugar, já de forma que ela já vem recortada. Logo, é fácil encontrar alguém que esteja interessado em algum sistema que, de certa forma, tenha algum tipo de saída nesse padrão. Só que muitas vezes, como você vai ver essa tecnologia, você vê, pô, uma linguagem nova, tal, vou ter que aprender. Aí você às vezes acaba, pô, não dá, fala pro teu cliente aí que é inviável, traz para a empresa sua, não, isso aí não dá, vai dar muito trabalho, não vale a pena. Eu digo isso por quê? Porque esse caso foi algo caso que aconteceu comigo. A gente relutou um tempo aí em trazer esse tipo de tecnologia, em criar nossas próprias etiquetas zebras, tá? Porque basicamente a gente ia ter que entender, se adaptar com uma nova tecnologia e para trabalhar com ela, assim, investir nela de forma gratuita, basicamente é meio, não é que é complicado, mas é que a gente não tinha um caminho, né, que nos guiasse para fazer isso. Porque, por exemplo, hoje em dia existem soluções no mercado que eu acho que é o Zebra Designer até, que você consegue contratar ele e você desenhar toda a sua etiqueta. Não que isso a gente não vai conseguir fazer na mão aqui, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, né? O como que vocês vão realmente desenhar uma etiqueta como essa aqui, que está sendo impressa aqui nessas impressoras aqui. Para a gente tornar possível a criação total assim, de uma etiqueta como essa, a gente precisa começar a entender como funciona essa etiqueta zebra. Por isso eu separei aqui um site que é o do library.com/viewer, tá? Esse library aqui, ou você pode buscar aí diretamente no Google por Zebra Viewer. Quando você buscar por esse termo, você vai lá cortar logo de cara aqui o primeiro aqui, que é o Library Online ZPL Viewer, tá? E aí através dele a gente consegue ter um visualizador de uma etiqueta como essa aqui, tá? Dessa forma a gente consegue logo aqui nesse lado esquerdo visualizar uma amostra da etiqueta e do lado direito aqui ter uma noção da prévia de como ela vai funcionar. Só isso aqui já me ajudou bastante, entender isso. Só que se a gente começar a ler aqui a linguagem dela, a gente fica meio perdido. Pô, o que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Não é igual um HTML, não é semântico. Tem coisas aqui que às vezes você vai encontrar em ordenação totalmente dispersas no código. Então não tem uma sequência muito lógica em alguns casos. Mas mesmo assim a etiqueta funciona. Então a gente conseguir entender tudo isso custa um pouco de tempo, né? Leva um pouco de tempo da gente aceitar realmente, a gente tem que entender isso para daí a gente conseguir produzir uma etiqueta como essa. Mas aqui no vídeo eu vou dar um bom caminho para vocês sobre como solucionar esse problema, como começar a trabalhar com etiquetas zebras e perder o medo de programar, né, nessa linguagem aqui da Zebra, beleza? Além disso, né, de material de apoio que a gente vai ter, esse online viewer aqui do library, a gente tem a documentation dele que está aqui, tá?
essa documentation é essa tela aqui. Nela tem todos os parâmetros, todos os recursos, né, todos os elementos, digamos assim, que possuem nessa linguagem. E aqui está sendo definido, né, informado o que cada um faz, como funciona, entre outros detalhes, beleza? Além disso, também a gente tem aqui o API dele, tá? E esse API está bem aqui. Só que esse API deles serve justamente para a gente mandar uma informação em formato CPL, tá? Formato CPL que é o formato zebra aí da impressora. Mandar para lá e aí lá vai converter aí em PDF, PNG ou outro tipo de linguagem, tá? Inclusive até linguagem como EPL, que também é para esse tipo de processamento de impressão, beleza? Mas no fim ele só serve para isso, para a gente mandar para lá uma informação já no formato CPL e receber aí um PDF ou algum arquivo assim. Na prática, isso pode ser útil para você em alguns determinados cenários, mas na maioria das vezes o que você quer realmente é criar uma etiqueta do zero. Então meio que essa API aqui acaba não te ajudando em nada, tá? Porque ainda assim você vai ter que aprender a programar na linguagem ZPL, tá? Mas está aqui a API, se atente, né, se você for utilizar ela para alguma coisa, nos limites que ela possui, que tem desde limite de request por usuário, né, como quantidade máxima aí de etiquetas para serem impressas, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha aqui e checar antes de fazer qualquer ação. Agora então, vamos entender então essa etiqueta aqui, como que ela foi gerada e o que que tem em cada uma das partes do componente. Para isso eu vou mostrar para vocês uma visão bem simples aqui. Logo quando a gente vê aqui no código dela, a gente percebe que esse circunflexo aqui e sempre alguma palavrinha do lado, tá? Isso aqui são as tags, tá? Igual no HTML, só que a diferença é que a gente não sabe onde que fecha. Algumas têm fechamento, algumas não têm fechamento, tá? Mas isso é na prática que a gente acaba pegando o jeito. Aqui, por exemplo, nós temos esse circunflexo XA. Esse circunflexo XA, ele fecha aqui ó, com circunflexo XZ. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui nesse XA a gente está abrindo a etiqueta e lá no XZ a gente está finalizando a etiqueta. Isso por quê? Porque o A é a primeira letra do alfabeto e o Z a última. Então, a gente tem o começo ao fim aí, ok? E um detalhe, né? Toda vez que a gente pegar uma tag como essa aqui, ó, que iniciou aqui no circunflexo, né? A gente coloca o cursor do mouse ali, ele está piscando, e eu scrollo a página aqui para baixo, eu vejo aqui embaixo aqui uma sugestão já, uma informação. E aí aqui está falando ó, que o XA é onde começa, né, a etiqueta, a label, tá? A definição de onde começa aí é label. Então, se eu colocar aqui no XZ, né, colocar qualquer parte do XZ, ó, no começo, no fim, desde que seja depois do circunflexo, a gente consegue perceber aqui ó, o que é o XZ. E o XZ é aqui, ó, o fim da etiqueta, a definição do fim da etiqueta. Então a gente já começa a ver, pô, toda vez que eu clicar em alguma tag e eu olhar aqui embaixo, eu já tenho uma demonstração do que é ela e quais parâmetros que ela espera receber. Então só isso aqui, a hora que eu descobri, eu falei, caramba, caiu o meu mundo aqui, explodiu, porque fica muito mais fácil você começar a programar nessa linguagem, né? Conseguindo ter um auxiliar assim que basta você clicar na tag que você já vai visualizar logo abaixo aqui a definição, o que é aquela informação, né? Principalmente no começo, até você entender o que é cada um, tá? E aí aqui a gente já pode destacar. Aqui a gente tem esse FX é para comentários. Então, se eu colocar aqui o mouse e rolar aqui para baixo, que já vê aqui, ó, FX comente, tá? Comentários. Então você pode colocar o FX quando quiser, não precisa fechar ele. E você pode escrever o que você quiser nesse comentário, que nada do que está nesse FX aqui vai ser impresso. O que ela entende aqui é que esse FX só vai acabar quando começar outra tag. Então, bem que toda a informação que tiver aqui está no FX, tá? Então, é isso que a Zebra leva em consideração na hora que ela vai imprimir. Até aí, tranquilo, né? Aí aqui a gente já cai no CF. Esse CF aqui, ó, é para a gente escolher um tipo de fonte. E aí, nessa parte de fonte, vou entrar um aspecto bem chatinho que existe aqui. As fontes, elas vão variando, elas existem vários tamanhos, vários formatos diferentes, tá? Aqui, ele tem até uma informação aqui que ela diz aqui, ó, que os nomes das fontes vão vir de A a Z ou com os números de 0 a 9, tá? Como que você sabe a fonte, se é legal ou não é? Testando, trocando. Então, basicamente, você teria que vir aqui nesse CF0 aqui, né? A tag dele, você vai olhar aqui embaixo, que a tag é só CF. E aí, o primeiro parâmetro é o font name. Então, o font name é esse 0 aqui, ó, tá? Que está logo depois do CF. E aí, então, se eu trocar isso aqui para A e dar um redraw aqui embaixo, que a gente tem um botãozinho para redesenhar ela, a gente vai perceber que a fonte mudou.
Ah, não gostei da A, vou mudar para B. Redraw, olha lá, mudou. Ah, não gostei da B, vou mudar para C. Redraw. Ah, não gostei da C, vou mudar para J. Redraw, olha lá. Então, você vai trocando aqui, né, essa variável aqui, que é a primeira aqui, e aí ele vai ajustando automaticamente aí o formato dessa a fonte que você está utilizando, tá? Aqui não existe aqueles negócios, ah, não, eu quero usar a fonte Arial 12, ah, eu quero usar, sei lá, Helvética, Impacta, sei lá, Fantasy. Você não vai conseguir usar nada disso, tá? Não tem um esquema eficiente para você usar a fonte aqui. Até tem como você usar a fonte, só que basicamente assim, a fonte você vai ter que importar ela aqui dentro aqui do código, e além de você importar ela aqui, você vai ter que falar para o teu cliente, né, para o teu usuário aí, as impressoras dele que ele tiver, para ele instalar um pacote de fonte que seja a fonte que você está usando aqui. Então vira uma bagunça, né? Depende de muita ação aí para ser sincronizado, para daí sim você conseguir imprimir com aquela justa fonte que você selecionou, tá? Mas mesmo que você selecione a fonte, você não vai conseguir poder, por exemplo, dizer, ah, não, é 12px. Não tem aqui 12px, tá? Basicamente o que rege o tamanho dela é o segundo parâmetro aqui do nosso CF. Ó. Se a gente vir aqui embaixo, ó, a gente tem aqui o próximo parâmetro é o height, né, que é a altura. Então é basicamente com a altura que a gente rege esse parâmetro. Além disso, se eu quisesse colocar o width aqui, né, que seria o último parâmetro, basta eu colocar mais uma vírgula e aí o parâmetro aqui que eu queira usar aqui de width, tá? Então, basicamente a gente tem assim, dessa forma, né, que acaba funcionando essa parte de fonte. Além disso, né, além do CF, existe uma outra solução para a fonte, né, que é o A. Então você também às vezes pode acabar vendo essa do A aqui. Aqui, ó. Coloquei o A aqui e aí a gente rola para baixo, a gente consegue ver. O A ele espera uma fonte, o tamanho e um width, né? Aqui tem os parâmetros dele, explicando um pouco como funciona, né? E aqui a gente tem um exemplo que o A0 a 30. Então, basicamente aqui, vou colocar isso aqui em algum texto aqui que a gente consiga visualizar. Vamos ver. Ele tem ainda uma ordem para você usar ele, já eu falo disso, tá? Mas basicamente, ó, vou colocar aqui, ó. A gente mudou lá a fonte lá do Intership, tá? Para 30. Se eu quiser mudar para 20, mudou para 20. Vou mudar aqui o A0 aqui 20 para 10, por exemplo, vai mudar para 10 e assim por diante. Então, também tem essa opção aí de a gente utilizar o A, tá? A diferença do A aqui é que o A basicamente ele vai pegar só do primeiro parâmetro, o primeiro que ele encontrar na frente. Depois ele não reflete nos outros. Já o CF, né, ele serve meio que você seta essa configuração e ela pega para todo mundo até que você sete ele de novo para outro valor, tá? Então basicamente é essa a diferença entre eles. Mas esse de fonte aí, eu acho que na prática você vai acabar se entendendo melhor, beleza? O que é importante a gente entender aqui, ó? No começo é importante você, por exemplo, tirar uma tag aqui, você pega uma linha inteira, tá? Remove, dá redraw e aí você dá uma olhada no que acontece. Ah, sumiu o negócio daqui. Beleza, então isso aqui era o que fazia aquilo ali acontecer. Basicamente aqui a gente tem duas imagens. Então são as duas imagens aqui, os dois quadrados, que estão formando essa imagem aqui, tá? Mas ainda não vou entrar a fundo desse lado de imagem, porque para a gente trabalhar com imagem, a gente tem que fazer um upload de imagem aqui, aí sim a gente trabalharia. Então, mais no final aqui do vídeo eu falo essa parte da imagem, beleza? Aqui, de tag importante que a gente tem, vamos lá. Repara aqui que esse FO aqui, ó, tá em todo lugar. Ó. Quase todo lugar tem, ó, FO, 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 né? O que é esse FO? Esse FO é o que serve para a gente orientar, para a gente posicionar nossos elementos, tá? Então, o que eu gosto de comentar assim que a Zebra ela funciona como se fosse aquele HTML quando você coloca no CSS position fixed, né? Então, quando você coloca position fixed, você meio que tem que setar a posição fixa da onde vai ficar aquele elemento e ele vai ficar só naquele lugar fixo que você determinou. Então, você vai scrollar a página, vai fazer outras ações e aquele elemento não vai sair de lá. Basicamente, aqui na Zebra é a mesma coisa. Cada linha de código que você escreve, você determina uma posição e essa posição vai ser a posição realmente fixa para aquela impressão, tá? Então, é isso que ocorre aqui. Então, a gente percebe aqui, ó, que aqui é uma tag. Abre o exclamação, né? FO, aqui, que é a nossa tag. A gente pode clicar aqui, vocês vão ver aqui embaixo, FO. E a FO, ela suporta até 3 parâmetros, que é o X, Y e o Alignment, né? Que é o alinhamento. Esse alinhamento aqui, basicamente, só tem left e right. Então, não tem um center.
Então você não vai conseguir alinhar centralizadamente, tá? Mas está aqui, né, as formas de alinhamento disponíveis. E aí, aqui a gente já tem a primeira posição aqui, que é FO 50-50. Então basicamente ele está o quê? Ele está colocando aqui, ó. Ah, esse elemento aqui ele vai ficar na posição 50 por 50 aqui, ó. Basicamente é essa posição aqui onde eu estou movendo o mouse aqui, ó, tá? Ah, não quer colocar mais ali, quero colocar na 10 por 50. Vamos lá, ó lá. Já caiu para cá, porque ele diminuiu a distância, né, no eixo X, tá? Que é o primeiro eixo aqui, é o eixo X. X, assim, ó, plano cartesiano. E o Y para cima e para baixo, né? Então, a gente já moveu o valor ali. Se eu mudar aqui a posição dele, eu quero 250 por 250. Olha lá onde que eu mandei ele. Ficou aqui no meio, aqui, ó, parado aqui, né, o nosso quadrado. Então, esse FO aqui no fim, você sempre vai usar, que você sempre vai ter que ficar definindo aonde que vai ser aquela posição daquele elemento, tá bom? Além disso aqui, esse GB aqui tem mais a ver aqui com o nosso bloco de cor ali, tá? Então, se a gente olhar aqui, aqui ele está falando, configura o campo, né, como uma caixa gráfica aí, né? Então, basicamente é isso que ele faz. E aqui tem a configuração dele aqui, caso você queira ajustar também, você poderia ficar brincando aqui, alternando os valores aqui, você ia visualizando, né, o impacto dessas mudanças. Já o FR aqui, ele tem a ver com a parte de reverter a cor, tá? De fazer o oposto. Então, basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Por isso que ele ativa esse reversão aqui, né, o FR, antes de colocar o gráfico. E aí depois sim, aí ele coloca o gráfico aqui em cima. Então, é basicamente esse processo aqui que ele utiliza aqui. E aqui embaixo aqui, a gente tem mais um gráfico aqui, que é um 20 por 20. Deixa eu redesenhar aqui, ó. Que é o gráfico ali que está sendo centralizado, né? Então a gente pode perceber aí, ó, vamos colocar aqui 10 por 10. Olha lá. Aquele quadradinho pequeno ali, ó, é esse último gráfico aqui, ó, esse última posição aqui de elemento, ok? Tá aqui a posição, se você quiser trocar a posição também, pode ficar à vontade aí nesse processo. 120 por 120, por exemplo. Olha lá, e a gente reposicionou ele. Beleza? Aí, aqui embaixo, aí a gente já começa a ver os textos da escrito. E essa parte é legal, porque daí a gente tem um FO, né, setando a posição X, então 220 dá daqui até aqui. E aí, de altura, ele 50, né? Tranquilo. E aí, logo de cara, a gente já vê esse FD. Esse FD, a gente vai usar sempre que tiver algum texto, tá? E aí, o que isso quer dizer? Sempre que você for escrever alguma coisa, você vai usar esse FD antes. Meio que você vai abrir o FD e vai fechar com o FS. É isso que vai delimitar, digamos assim, o seu parágrafo, tá? Então, sempre utilize essa prática, FD e FS aqui, né, no final, aqui com circunflexo, FS. É isso que determina aqui o que você está escrevendo. Se eu escrever depois daqui, ó, vai dar erro, foi ignorado até esse texto que nem aparece ali. E aonde que eu vejo até que foi ignorado é aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aqui, ó, tem um linter warning aqui, ó, que aí ele fica mostrando aqui, ó, uma ocorrência foi ignorada. E se eu clico no link, eu caio bem na linha que foi ignorada. Então, perceba aí como é prático também para a gente visualizar esses probleminhas aí que podem ocorrer, tá? Agora, se eu coloco isso aqui dentro da FS ali, do FD, dou um redraw, tá lá o texto. Repara que o texto ficou muito grande e aí ele ficou comido aqui. Por quê? Porque ele não cabe mais na impressora. E esse tipo de impressora ele não quebra a linha, não por padrão, tá? Tem comandos, tem parâmetros ali que quebram a linha. Que você pode definir, eu quero que esse texto aqui tenha até 3 linhas. Caso ele fique muito grande, ele quebra para cá e vai completando até quebrar de novo 3 linhas. E você consegue definir, não, ele vai ter até 300 de dimensão. Isso você consegue fazer, tá? Não sei se a gente vai ver algum caso aqui, se a gente vai explorando, mas qualquer coisa que na doc aqui você encontra esse processo aí que tem para validar, né, essa quebra de linha de texto. Mas se não, isso vai acontecer. Esse restante do texto que inclusive nem vai ser impresso, tá? Porque já está bem fora do escopo aqui da impressão. Aí continuando, a gente vem aqui, ó, a gente já tem aqui, ele mudou a fonte, né? E aí ele vai começar a falar aqui do shipping lane, né? Que é logo mais aqui embaixo. Ó. Então, se eu mudar a fonte, ó, mudei para 40, ó, ele já aumentou todas as fontes aqui, tá? Um detalhe até que eu não falei das fontes é que tem certas fontes que você vai utilizar, né? Que você vai querer trocar ali, eu quero mudar de 20 para 22. No que você muda para 22, você nem percebe a mudança. Porque tem muito a ver com a densidade ali, que tem a ver com a qualidade da sua impressão.
Então, dependendo do que está configurado para a etiqueta aqui, você nem vai perceber a diferença. E aí, tem vezes que a fonte mesmo não suporta, e tem vezes que é esse problema que realmente não tem como renderizar, né, aquela fonte daquele tamanho específico que você está solicitando. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado, né, e até buscar fontes alternativas. Tinha fonte que eu fui trabalhar já, que eu só podia colocar, ou colocava a dimensão dela 15, ou colocava 30. E se eu não colocasse 30, eu tinha que colocar outro múltiplo aí que agregasse mais 15 aqui, no caso 45, para mim daí sentir uma diferença na fonte. Senão qualquer valor no meio ali, eu não percebia nenhum tipo de diferença, tá? Então fica essa dica aí também para vocês. Voltar para o tamanho normal. E aí a gente já vê a mesma lógica aqui, ó. FO 220 por 115, então o que está acontecendo? 220 daqui até aqui, né? Que era a mesma dimensão daqui até onde começa esse intershipping, né? E 220 por 115. Então a gente tem lá de cima, desde o topo até aqui, 115. E aí depois a gente tem o FD aqui, né? E finalizando aí com o FS. O FD para iniciar o texto, né? Onde vai começar o texto. E o FS para finalizar. Repara aqui que o texto está até colado aqui ao FD. Então não faz diferença nenhuma. Você pode ficar à vontade de colocar assim, não tem problema. Você não precisa dar um espaço aqui sempre que vai colocar um FD, essa tag aqui, tá? Você pode deixar tudo junto que não tem problema. Mesma coisa aqui para os demais, tá? Você pode perceber, ó, FO, FD, FS, FO, FD, FS, FO. Aí tem um GB aqui, né? O GB aqui é de cor. Vamos ver aqui, ó. Aí, para configurar alguma caixa de cor, coisas assim. Esse GB aqui, vamos ver tirado aqui. Eu acredito que seja essa linha aqui, ó. Vamos redraw. Olha lá, sumiu a linha. Então a gente sabe, ó, que esse daqui é o nosso elemento de linha. Se eu precisasse de mais uma linha, poderia colar ele embaixo, né? E mudar aqui a dimensão no caso do eixo Y. Aí o eixo Y é o segundo eixo. Então tá aqui, ó. 50 é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Então digamos aqui que eu coloco aqui por 56, olha lá. Aí ele ficou duas linhas. Então a gente já duplicou as linhas de forma bem prática aí, tá? Aí aqui embaixo a gente já tem um FX, né? Um FX. Aí CFA é um CF, né? De fonte. E esse A aqui é a fonte que foi escolhida, né? A gente pode perceber até que a fonte daqui é diferente da fonte que está lá em cima. Então esse CFA aí é justamente porque tem uma fonte diferente. Além disso, os FO aqui continuam, tá? FO, FD e tal. CFA aqui 15, então ele diminuiu mais a fonte aqui para esse permite aqui 1, 2, 3. Aí FO, GB aqui, que é por causa desse gráfico que está sendo feito aqui. FO, FD, mais um GB aqui, que é também para fazer essa separação de linha aqui. Então, até aqui mais nada demais, nada que a gente não tenha visto aqui falado já durante o vídeo. Aí aqui a gente vai ter esse FX, né, novamente, outro comentário, tá? Que aqui é a terceira parte da seção aqui com o código de barra, que é onde está o código de barra realmente. E para o código de barra, sempre que a gente for trabalhar, a gente precisa usar esse BY aqui. Esse BY aqui ele está atrelado às configurações, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, as configurações globais aí do código de barra. Então, a gente sempre vai precisar usar ele. E aí, aqui embaixo que tem todos os tipos de configuração, wide, ratio e height, tá? Então, você pode utilizar as configurações padrão ou então ir testando aqui as configurações conforme você achar melhor, beleza? Só mudar o tamanho aqui, você já vai percebendo aí a diferença, tá? Ó, por exemplo, que a gente mudou o right dele, né? Então, o height dele diminuiu, ele já diminuiu o tamanho dele. Então, você pode ir alternando aí essas opções. Além disso, deixa eu voltar aqui normal. Além disso, a gente tem um FO aqui, que tem justamente aqui um BC. Esse BC aqui é o próprio código de barras. Então, se não tiver esse BC, a gente não tem código de barras. Então, eu vou rodar aqui, ó, sem o BC, ó, não tem código de barras nenhum, tá? E o que acontece? Esse BC aqui quer dizer o quê? Que o próximo valor que vier dentro de um FD vai ser o valor utilizado aqui para gerar o código de barras. Então, basicamente, a gente precisa ter um FO para posicionar esse trem. Depois que posicionou o BC, né, que é quem vai gerar o código de barras. E aí um FD, né, que é dentro desse FD aqui que vai estar o número, né, o conteúdo que a gente está gerando nesse código de barra. Então, se eu alterar aqui, ó, o código aqui para urnal, por exemplo, olha lá, ele trocou, virou urnal, né, e a gente percebe que ele mudou um pouco o formato dele, né, as linhas e tudo mais. Mas ele gerou para o urnal. Se você tivesse um leitor de código de barra e lesse agora isso, você ia se deparar aí com o valor urnal, tá? Uma coisa importante também, ó, aqui na doc, tudo isso aqui basicamente, ó, do B0 até aqui, ó, no BZ, são tudo informações aqui de opções de códigos de barra.
Então vai depender muito do que você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando com EAN, que é o código de barra padrão. Então aqui, se for de 3, beleza, você pode utilizar esse BE aqui. Ah, não, eu estou utilizando um EAN, né? Outro tipo de código de barra. Então tá aqui o B8. E aí tem vários aqui, você pode ir testando aí para ver qual que se encaixa melhor aí, né, na sua necessidade, beleza? Se for utilizar QR Code, eu até já adianto, né? Você pode utilizar aqui, ó, esse BQ aqui, que é o único aqui que tem suporte real aí para QR Code. Se você for trabalhar até com os correios, né? Aí você vai precisar desse BX aqui, que é o que faz a Data Matrix, que é um dos requisitos do correio. Mas aí é outros papos, beleza? Bom, voltando para cá, então entendemos esse lado aqui do código de barras, né? A gente vai ter que ter o BY, o BC e um FD com conteúdo, que esse conteúdo vai sempre estar atrelado ao BC anterior, né? Então é isso que faz ele acontecer. Esse BC tem opções também, você pode vir aqui embaixo e olhar, ó, desde orientação, aí, se vai rotacionar ou não, tamanho, quantidade de linhas, tal, entre outras coisas. Então o tamanho dele você consegue configurar aqui, tá? Mas de boa essa parte. No mais que a gente vai ter aqui ó, um FX novamente, outro comentário, né? Um GB aqui, que provavelmente é essa linha aqui, ó, que a gente tem aqui ó, cercando aqui o CA aqui, né? Outro GB, tal, um FD aqui novamente, FD, né? O FO no início, tal, FS, CF0, né? Que é a nossa fonte aqui. E aí a gente tem os parâmetros aqui. Então, a gente já acaba aqui logo a nossa impressão. Então, basicamente é isso o processo aqui para uma impressão, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma imagem aleatória, vamos ver. Ó, seguinte, limpei tudo aqui, né, a minha etiqueta. Vou adicionar uma imagem aqui. Porque eu adicionar a imagem, vou mostrar todos aqui. Vou pegar a minha imagem aqui, vou pegar a fotinha do Composer, tá? Peguei a foto do Composer, olha lá, ó. A gente tem a nossa foto do Composer na etiqueta. Só que repara como que ficou aqui gerada. A gente tem nosso padrão FO, como de costume, né? Sempre vai ter esse padrão aqui. Então isso daqui não muda. Se eu quiser colocar ele na posição 0, coloco. Por que ele não ficou mais na posição 0? Porque essa imagem aqui provavelmente ela está vindo até aqui, tá? Embora tenha uma área branca ou transparente, a imagem mesmo vem até aqui no fim, tá? Aqui em cima. E aí logo em seguida a gente tem esse GFA, que é quem faz a gestão do arquivo, tá? Se a gente colocar nele, a gente consegue perceber aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se ele carregou. Aqui, ó. GF, que é o format. E aí é ele que faz a gestão real aqui da nossa imagem, tá? Uma dica que eu dou para quando... Duas, na verdade, que eu dou aqui para quando você for trabalhar com imagem aqui dentro é... Primeiro, você redimensiona a imagem já no tamanho que você tem em perspectiva que seja ok para você utilizar aqui, tá? Já deixa ela em preto e branca também, porque não adianta, que só tem duas cores. Ou é preto ou é branco, não existe meio termo, tá? E aí o que vai acontecer? Você já deixa a imagem certa no tamanho que você quer, e aí você importa aqui. Se você viu que a imagem ficou do tamanho que você quer, beleza, então tá ok a imagem. Ah não, a imagem está muito grande, ok, você vai lá no teu editor de imagem, diminui mais o tamanho da imagem e importa aqui. Ah, ficou bom agora, beleza, então fechou esse processo. Mas senão você vai repetir até você acertar um tamanho de imagem adequado, tá? Tranquilo? Outra coisa, você fez uma imagem dessa, gerou, o que você faz? Você pega esse código aqui e aí você salva. Porque basicamente, se você pegar e importar novamente esse dado aqui da etiqueta, né? Por exemplo, aqui a gente tem a etiqueta pronta. Eu vou colar aqui, ó, redraw, olha lá, tá aqui o nosso íconezinho do Composer. Então, é esse código aqui todo, né? Que está na linguagem Zebra, que a linguagem Zebra vai entender. Então, ele decodificou aqui dessa forma, tá? E assim ela consegue ler. Não chega a ser um hexadecimal, mas acaba funcionando bem. E através dele aí você consegue posicionar, né? Utilizar a sua imagem, a sua logo, ou o que você for utilizar em uma etiqueta. Aqui embaixo que a gente tem algumas configurações gerais da impressora, eu não mexi, tá? Eu até aconselho você, na primeira vez que você for mexer, pega aquela etiqueta padrão que estava aqui atrás, o carinha do Composer, né? E pega o texto aqui, o conteúdo todo, e tenta imprimir na sua impressora Zebra, tá? Primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí você vai ver, ah não, ficou legal, tá certo, perfeito. Então você pode usar a mesma configuração que está aqui. Ah, não tá perfeito. Aí você começa a vir aqui, qual que é a densidade da impressora, vem aqui e troca. Às vezes o tamanho aqui que você quer utilizar da impressora não é esse. Aqui, por exemplo, tá por... Aqui ele não mudou, né? Mas aqui tá por 10 centímetros de largura, né? Por 15 de altura. Então é essa dimensão que está aqui nesse momento. Embora esteja, claro, em polegadas aqui, tá? Mas aí você pode trocar também a dimensão e mandar renderizar novamente aí,
que vai aparecer aqui. Mas aí também, só que você só vai ajustar realmente se a sua etiqueta for diferente, né, do tamanho que está aqui. Se não for, aí você mantém o que está aqui. Também, se você tiver imprimindo aí 2, 3 etiquetas, né, eu vou pegar e colar aqui, ó, e a gente vai ter 2 etiquetas. Aí. Tenho 2 etiquetas aqui, ó. Pode ver que o total labels aqui já mudou para 2. Aí você pode vir aqui nesse show labels e trocar para cima, alternar. Que aí ele vai trocando a etiqueta e vai mostrando logo aqui do lado. Outra coisa que auxilia bastante também, se você quiser, você pode armazenar na própria seção do navegador a etiqueta. E aí, se caso você atualize a página, você não vai perder o que você escreveu aqui. E aí, para isso, basta você salvar essa tagzinha aqui, ó. Remember my last label, tá? Então você ativaria isso aqui, aí ele fica armazenado aí no próprio navegador, tá? Por fim, também, na hora que você quiser, é só imprimir os arquivos aqui. Você pode gerar aqui tanto ZPL, PNG, PDF ou multilabel em PDF, ou seja, o PDF vai imprimir várias etiquetas ali dentro de um único PDF, tá? Também tem a opção aqui de EPL. Aí agora você me pergunta, pô, não, e agora que eu sei tudo isso, o que eu faço? Bom, aí você olha aqui, ó. Tá vendo aqui essa etiqueta aqui? Essa etiqueta aqui tem um John Doe aqui, o nome do cara, né? Só que essa etiqueta é do John, mas e a próxima, será que é do John? Então o que acontece? Você pode pegar todo esse tipo de código aqui, jogar para dentro do seu PHP e transformar esses dados aqui em coisa dinâmica. Então onde que está John Doe aqui, você poderia ter uma variável PHP, sei lá, nome aqui. E aí no fim, o que você faz? Você pega e exporta esse conteúdo todo como texto. E esse texto que você exportou, você joga dentro de um TXT. E pronto, está feita a sua etiqueta. Não precisa compilar, não precisa fazer nada, é só isso, tá? Então o que acontece? Primeiro, você desenha a etiqueta aqui, prepara certinho o tamanho, a forma que você vai utilizar ela, tudo mais, né? Se é desse jeito mesmo, você quer menor, né? Depois que você fez isso, aí basta você jogar isso aqui no PHP, você pode criar uma variável de texto lá, que ela começa pegando o texto inteiro aqui, vai até o fim, tranquilo. E aí você só começa a inserir as suas variáveis, né, que são dinâmicas, dentro desse código. Você começa a substituir. Ah, aqui era shipping lane. Ah, tá, vou trocar por tal coisa, né? Entre outras coisas que você vai fazer. Evite coisas que você tem que dar muito dinamismo na alternância de linhas, porque isso pode acabar complicando a sua vida, tá? Como eu mostrei para vocês que as posições são fixas aqui, então pense sempre em posições físicas. Ah, não, eu sei que vai ter mais um campo aqui embaixo, então já deixa reservado que vai ter mais um campo aqui embaixo, o espaço é a posição dele. Se não, se você tiver que ficar fazendo dinamismo, ah, não, se tiver um campo a mais, você deixa um espaço a mais. Não, não tem espaço, não tem campo aqui, então sobe a linha aqui. Aí vai acabar ficando complexo, vai acabar atrapalhando aí o seu processo de desenvolvimento da solução, tá? No mais, trabalhar com Zebra é muito simples, não tem nenhuma dificuldade assim, caramba, tem que pagar, ou tem que comprar uma solução aí na internet. Não, você não precisa nada disso. Basicamente, entendendo como que funciona uma etiqueta assim, entendendo que você só tem que trocar depois que você desenhou, né? Trocar os valores aqui, você perfeitamente vai conseguir desenvolver a sua etiqueta com facilidade, tá? E é claro, lembrando, né, o conceito aí do FO aqui, que eu acho para mim é o mais importante, entender que cada posição aqui é fixa. Então você definiu que vai ser nessa posição aqui, FO 220 por 50, né? Ou seja, 220 de... Cadê esse aqui do Intership, né? Aqui, ó. 220 aqui até aqui, né? E 50 de altura. Então, entendeu esse conceito? Basicamente, o resto aqui acaba sendo cada vez mais fácil de você digerir. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, um conteúdo um pouquinho diferente aí, mas que é uma solução bem útil para quem está trabalhando aí com gestão de nota fiscal, com etiquetas logísticas, né? Com parte de gestão de estoque, entre outros tipos de solução, até supermercado aí, né? Uma solução que acaba, pô, às vezes você vai precisar aí de alguma forma se comunicar aí com uma impressora térmica, né? Porque essa questão justamente aí de permitir esse tipo de impressão que você pega uma etiquetinha e já cola direto no produto, tá? Que você sai direto aqui na hora, de forma prática e rápida, e que auxilia e agiliza muito todo o processo operacional dessa empresa, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui, compartilha, comenta o vídeo aqui se a solução foi útil, se você precisava disso. E um abraço aí, até o próximo vídeo.